Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, eu irei trazer a última aula do curso sobre Power Query, tá? A última aula que eu disponibilizei, que foi a 5.4, se eu não me engano, foi em julho do ano passado, de 2022. E depois disso eu não consegui mais dar foco para este curso. Porém, eu sempre soube que faltou um ponto final nele, né. Então, depois de muito tempo, agora, né, nós iremos concluir finalmente esse curso com a última aula, que é um tema, bastante complexo e necessário, né. A gente vai falar sobre web scraping e também uma breve introdução de como criar funções, como criar functions usando a linguagem M. Tá, então esse talvez seja a aula mais promissora que eu gravei desde então, para fechar esse curso com chave de ouro, tá. Então, bora para o vídeo. Bom, contextualizando, né, nós iremos usar como referência esse feriados bancários da Anbima, tá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas também é sem segredo, só digitar no Google Anbima feriados, tá. E a gente vai cair nesse site aqui, que a gente tem feriados desde 2001 até 2099. Olha só que, produtivo, né. Então, pô, se a gente quer falar de feriados, né, use como referência o site da Anbima. Lá tem tudo. E você aqui, inclusive, ó, você pode, baixar, né, um arquivo já com os feriados, todos os feriados, né, até 2099. Porém, eu não acho isso muito produtivo, né. Porque isso gera uma necessidade de você ter uma planilha a mais, uma fonte de dados a mais no seu projeto. E se porventura amanhã ou depois, vamos supor aqui num exemplo radical, surgir um novo feriado nacional. Aconteceu um ato revolucionário, pá-pá-pá, e decidiram que esse que vai sur aquela data agora será um feriado nacional. Você vai ter que voltar aqui e atualizar, né. Então a maravilha do web scrap é justamente isso, você pega uma base, né, um órgão que faz isso, algum site, algum provedor, né, alguém que provém essa informação que é de confiança, tá, vale ressaltar, não vai pegar feriado de informação de qualquer site, né. "Ah, tô precisando do IGPM", pô, pega lá do eu não lembro agora se é o Instituto Getúlio Vargas, qual que é. Pega direto da fonte oficial, né. Então, a maravilha do web scrap é isso, eu posso me conectar de uma forma anônima, a esse e pegar esse dado diretamente desse site. Qual que é a vantagem sobre isso? Eu não vou precisar me preocupar com a atualização desse dado, porque quem fará isso, nesse caso, é a Anbima, né. Então, todo dia, quando eu der o refresh lá na minha base, automaticamente o Power BI ele vai consultar o site da Anbima e vai verificar se houve ou não alguma alteração desses dados, né. Então, garanto que os dados sempre estarão atualizados e isso se torna uma preocupação a menos no meu dia a dia. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Sem falar que se você utilizar o conceito de data flows e etcétera, você ainda consegue, né, pegar esse mesmo dataset e pulverizar para vários projetos em um único dataset, sem você precisar ter que ficar recriando. Mas isso é tema para outras aulas fora desse curso, né. Esse daqui, como eu disse, é o ponto final, é a última aula desse nosso curso sobre Power Query. Aí o conceito Dataflow, ele já transpõe, né, já transcende o Power Query. Envolve Power Query também, mas é em outra pegada, tá. E olha só que interessante, então vamos pegar aqui o calendário do ano 2023, né. E se a gente observar aqui a string, né, ele pega o site, barra feriados, barra fer, underline nacionais, barra 2023, né. Se eu pegar o 2024, olha só, é a mesma coisa, só muda o final. Então quer dizer que se eu vier aqui e só alterar o final,
ele altera as informações aqui para mim. Então, pô, aqui a gente tem um ponto de partida, então a URL de todos, desde 2001 até 2099 é a mesma. A única coisa que muda é o finalzinho aqui, é o ano, né. Então, olha só, a gente vai copiar esse valor, tá. Lá no Power BI, eu virei aqui obter dados, tá. E a fonte de dados que eu vou utilizar, que nós iremos utilizar, é o da web. O da web ele tem, uma das finalidades é se conectar a sites, ou seja, fazer essa raspagem de dados. Eu posso filtrar aqui, ó, web, ele vai aparecer aqui. Eu busco lá na lista, né? Se eu buscar aqui na lista, possivelmente a lista ela tá seguindo uma ordem alfabética, né? E lá no W eu vou achar essa fonte, ó. Não, não tá seguindo uma ordem alfabética, aparentemente. JK tá seguindo. WP, né, pá. Gente, eu não tô achando. Mas enfim, vamos pelo filtro aqui. Web, ok. Eu vou selecionar aqui e vou conectar. Ele vai abrir uma janelinha pedindo para eu inserir minha URL. Apenas isso. Olha só que interessante. Coloquei a URL, agora ele vai tentar se conectar a esse site. E ele, além disso, ele vai fazer uma varredura de tudo que tem naquele site e vai detectar as tabelas e vai trazer para nós. Olha só que interessante. Olha só, ele achou aqui 3 tabelas, tá. Se eu clicar na primeira, aqui feriados nacionais, tal, não é essa que eu preciso, mas ele trouxe também, ó. Esse daqui também não. Agora olha essa daqui, que interessante, é exatamente o dado que nós temos aqui, ele já estruturou como tabela. Então beleza, é essa daqui que a gente quer fazer a conexão, mas nós iremos transformar esses dados. Por quê? E se eu quiser mais anos, né, e se eu quiser deixar isso de uma maneira dinâmica? Ou seja, não deixar truncado o 2023, eu quero, quando virar o ano, eu quero que ele traga automaticamente o 2024, 2025 e assim sucessivamente, né. Ou quero que ele pegue lá de uma tabela calendário, ele pegue a menor data na minha calendário tem 2002, ele vai pegar desde 2002, porque às vezes eu preciso fazer um cálculo retroativo, né, e eu preciso ter essas informações. Então ok, ele gerou aqui, tá. Ele trouxe aqui o dado. Aí você está pensando: "Ah, Pedro, é só pegar agora a URL de 2024, jogar aqui, isso vai me gerar várias tabelas", né. Daria certo, mas não é o correto. Vamos pensar aqui de uma forma automatizada, sempre com esse perfil, com essa mentalidade. Se eu vier aqui no nosso editor avançado, e aí eu vou aumentar aqui já a fonte para ficar maior zona. Nós temos aqui o código M, né, o M Language. Então, tudo que a gente fez lá a nível interface, ele converteu tudo isso em linha de código, né, ele já tem essa inteligência. Então olha só, ele pegou aqui a fonte, né, usou aqui a função Web Browser Contents, jogou aqui a fonte, depois ele extraiu o HTML, faz todo esse aparato aqui, e no final ele traz a tabela formatada bonitinha ali pra gente, tá. Através disso, eu já quero entrar num ponto interessante, criar funções, tá. No Power Query, basta para a gente criar funções, para a gente dizer para ele: "Eu quero criar uma função", basta você usar a seguinte expressão: abre e fecha parênteses, igual e seta, igual e seta. Dessa forma aqui, tá. Deixa eu aumentar a fonte. Dessa forma aqui, eu estou falando para o Power Query que eu quero criar uma função, sem alterar nada aqui, eu só incluir, esse símbolozinho aqui. Se eu der um concluído, olha só o que ele vai fazer. Ele já mudou aqui, ó, perceba, ele colocou um FX aqui, né, é uma function, um botão invocar aqui, ou seja, eu já tenho uma função, porém essa função ainda não está servindo para absolutamente nada. Note que dentro dessa função, deixa eu dar um zoom de novo, eu posso passar
variáveis aqui dentro. E essas variáveis eu posso dizer, inclusive, o tipo dessa variável. Eu tenho que deixar de forma explícita qual que é o tipo dessa variável, se é um number, se é um text, se é uma data. E eu posso também passar se essa variável ela vai ser obrigatória ou opcional, né. Então aqui, ó, se eu colocar ano, falar que ano é text, ou seja, a variável ano ela é do tipo texto, tá. Então, vou dar um concluído aqui, e olha só, agora ele habilitou o campo aqui. E nesse campo, inclusive, ele coloca um exemplo, ó, exemplo ABC. Ou seja, porque é do tipo texto. Ele está falando, ó, esse campo ele é do tipo texto. Eu posso colocar qualquer informação aqui, tá? Se eu vier novamente no editor avançado e aqui, né, colocar uma vírgula, colocar opcional, né, e mais uma variável, falar data máxima, tá? Data max as number, tá? É que eu tô falando aqui para ele, ó. Essa variável data max, ela é opcional e ela é do tipo number, né? Se eu der um concluído agora, olha só, agora ele habilitou 2 campos, sendo que o data max ele já colocou aqui entre parênteses, opcional, tá? E o exemplo 1, 2, 3. Qual que é a diferença do obrigatório para o opcional? Eu posso preencher aqui o opcional e se eu tentar dar um invocar, ele fala, ó, campo obrigatório, está faltando, especifique um valor para o campo ano. Agora, se eu deixar esse vazio e esse daqui eu preencher, ele vai por quê? O obrigatório eu estou preenchendo, o outro é opcional, tanto faz. Então, sempre que vocês quiserem, tá, criar funções onde na função eu preciso especificar valores de maneira ou opcional ou obrigatório, você pode usar construir dessa forma, tá? Nesse caso, para o nosso exemplo, eu vou deixar só o ano, tá? O ano do tipo texto. E olha só que legal aqui, tá? Então aqui no final, eu posso falar para ele que ao invés desse 2023 aqui, eu quero que ele traga a informação que eu colocar na minha variável ano. Como que eu posso fazer isso? Eu vou deletar o 2023, vou dar alguns espaços aqui e aqui eu vou fechar eu vou fechar as aspas, tá? Tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque isso daqui são strings, né? Só que eu quero agora concatenar com a minha variável. Como a gente concatena? E comercial, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, minha variável ano, tá? Então perceba, olha só o que eu fiz. Peguei essa string, tá? Até aqui, até o barra, e depois do barra ele vai preencher usando a informação que vier da minha variável. E depois ele vai concatenar, terminar de concatenar com ponto .asp, que é o necessário ali para string estar completa. Tanto faz eu deixar em espaço ou ou deixar tudo junto assim, tá? Se eu der um concluído aqui agora, olha só que legal. Aqui eu vou colocar 2023 e vou mandar invocar. Olha só que legal que ele fez. Ele trouxe os feriados de 2023. Mas como ele está dinâmico agora, eu posso passar, inclusive aqui, ó, 2099, que é a data máxima, né, que a gente tem aqui na Ambima. Deixa eu voltar aqui, ó, 2099. Eu quero os feriados de 2099. Se eu der invocar aqui, ó, ele vai trazer. Olha só, ele trouxe aqui, ó. Só que ele colocou 1999, né? Deve ser algum bugzinho lá do site. Vamos pôr 2025 aqui. E aqui eu posso renomear, inclusive, ó, feriados nacionais, né? Para não ficar de 2023. Vou colocar aqui 2025, tá? Vou dar um invocar. Olha só, os feriados de 2025, né? Então, o ano novo vai cair numa quarta-feira, o carnaval vai cair no dia 3, né? Uma segunda-feira, e assim por diante. Olha só que bacana, a gente usando poucas poucas funções, né, dando uma aprimorada ali no código que já veio.
Eu não construí aquele código do zero, eu coloquei lá, o Power Query já gerou esse código, eu só estou mudando partes dele. Com isso, eu já estou conseguindo aqui, de forma absurda, automatizar o meu a minha consulta. Agora vamos supor, tá? Eu vou usar aqui o inserir dados e vou colocar aqui uma coluna chamada ano, tá? E aqui, ó, eu quero 2023, 2024, 2025, 2026. Posso fazer por aqui, tá? Posso fazer por aqui. eh, e aí usar aqui tabela ano, tá? Eu posso fazer dessa forma, inserir uma nova tabela aqui, né, com ano. Aqui eu vou colocar aqui como texto, tá? Porque na minha variável aqui ele pede como entrada como texto, né. Eu posso fazer isso daqui, né, ou se você quiser ser mais hardcore, você pode vir aqui, inserir uma consulta nula. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não vou conseguir dar um zoom, mas eu posso colocar aqui, ó, igual, abro colchetes, né, e falar de 2023 até 2029. Deixa eu ver se assim vai. São 2 ou 3 pontos, agora eu não lembro. Vamos ver. Ah, foi. Então eu passei para ele aqui, para ele criar uma lista para mim. Olha só, outra dica, eu quero gerar listas usando o Power Query. Basta eu colocar aqui entre chaves, né, a primeira, né, o começo, o valor inicial, 2 pontos, quer dizer que até, né, e o valor final. E coloquei 2029, eu posso colocar aqui 2056. Ele vai gerar aqui para mim. Olha só que legal, né. Ele é bem melhor do que dessa forma. Ambos dá certo? Ambos dá certo, né. Aqui eu posso vir aqui, ó, ele está como lista, perceba que o ícone está até diferente. Posso vir aqui, ó, converter para tabela. E aí dou um ok, ele converteu aquilo para tabela, tá. Aqui eu posso colocar o tipo, colocar aqui data, né. Então eu ensinei 2 formas aqui, tá. Tabela ano 2. Tem 2 formas de você criar listas, tá. Um na mão e o outro de uma forma mais dinâmica e performática. Então vou usar só essa segunda, tá, que a gente criou como lista aqui. Vou até renomear só tabela ano. E olha só, como eu criei uma função aqui, eu posso chamar funções. E aqui eu tenho uma coluna com anos, de 2023 até 2056. Eu vou reduzir isso daqui, só porque minha internet hoje tá maravilhosa. Eu vou deixar aqui 2030, tá? Até 2030. Pronto, já ajustei. Olha só como é simples. A gente pode vir aqui, ó, adicionar coluna, invocar função personalizada. Ou seja, invocar função personalizada, ou seja, funções que a gente criou. Olha só, consulta de funções, ele já traz aqui a lista de funções que você tem disponível. A gente só tem aqui a feriados nacionais. Vou selecionar ela, e aí como parâmetro tem um campo ano, ele fala, tá, qual que é a referência, né, dessa variável. E eu vou falar para ele que é a minha coluna data. Dou um ok e olha só a mágica acontecer aqui. Ele pede questão de privacidade de dados, vou dar um continuar e aqui eu vou colocar que é público e eu posso até colocar aqui, ó, ignorar, tá? Ignorar os níveis de privacidade, porque aqui não faz sentido nesse exemplo realmente eu ter essa mescla de privacidade. E olha só, agora a gente vai deixar ele trabalhar, ó, ele está carregando linhas ali, ó, no canto inferior direito, 7 linhas. E aí, olha só que interessante. Ele trouxe aqui uma tabela para cada ano referência. Agora isso daqui eu posso simplesmente vir aqui, ó, e expandir. Vou dar um expandir aqui e olha só que legal. Eu tenho todos os feriados desde 2023 a 2030. Isso de forma dinâmica. Se eu vier aqui na minha fonte e falar para ele: "Ó, eu não quero mais até 2030, eu quero até 2000 e opa,
2035, tá? Ele vai atualizar minha lista aqui. Se eu avançar as etapas aqui, agora ele vai recalcular e vai trazer até 2035. Então pensa no poder que você pode ter utilizando funções no Power Query. Olha só, 2035, tá? Mas isso daqui, se nós formos publicar no Power BI Online, ele não vai deixar você atualizar o dataset. Por quê? Porque para isso, e aí envolveria uma aula muito mais aprofundada, eu posso trazer depois, a gente precisa usar outra função aqui, né. Perceba que aqui, ó, ele está trazendo, consultando, o site através da função web.browsercontents, tá. Essa web.browsercontents, ele não ele não deixa você gerar uma URL dinâmica, que é o caso que está acontecendo aqui. Eu tenho uma URL dinâmica, ela está seguindo conforme a minha variável ano, tá? Vocês podem fazer o teste, do jeito que está aqui, se você publicar no Power BI Online e tentar dar um salvar, ele não vai deixar. Inclusive, vamos fazer isso daqui. Ó, eu vou aplicar e fechar, tá? Vou aplicar e fechar, ok. Ele está carregando a tabela, está carregando, está obtendo os dados, né? Vamos aguardar ele fazer esse carregamento. Pronto, ele carregou aqui, né? Então nós temos agora a tabela, beleza. Eu vou gerar uma tabela aqui só para a gente conseguir publicar no Power BI Online. Então vou trazer aqui todos os campos, tá? Só para apenas para conseguir publicar, né, senão ele não vai deixar publicar, eu tenho que ter pelo menos um gráfico aqui, alguma coisa. Então beleza, não mostrar isso novamente, ok. Então eu vou salvar esse meu projeto, tá. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, web, aula web, aula final, aula final, certo? Vou salvar, salvei. Esse aplicar ele vai ficar pedindo mesmo, beleza. E agora eu vou publicar, tá. Vou publicar aqui no Power Summit Brasil, no Workspace do Power Summit Brasil. Ok, ele está publicando, legal. Vamos aguardar ele terminar de publicar. Terminou. Agora, esse aqui eu não quero responder. Agora eu vou entrar no meu Workspace do Power Summit Brasil. E aqui está aqui, ó, aula final, tá? Eu tenho o meu conjunto de dados. Se eu pedir aqui, ó, nas configurações, tá? Pra Olha só, ele já fala aqui, ó, você não pode agendar atualização para esse conjunto de dados, porque as fontes de dados a seguir atualmente não oferecem suporte à atualização, tá? Então ele nem deixa eu atualizar aqui minha fonte de dados. Tá? Então para isso, e se você pegar aqui a documentação, tá? Ele não fala aqui nos parâmetros, né? Eu não tenho nenhum parâmetro que eu consiga colocar essa fonte dinâmica, diferente do web.contents, tá? Perceba, tem o web.browsercontents e tem o web.contents. Tem o web.headers, o web.pages, isso é outros conteúdos. Vamos olhar aqui, ó, o web.contents. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui ele tem mais parâmetros. E um dos parâmetros que a gente quer é esse daqui, ó, Relative Path, tá? Que é justamente para conseguir gerar uma URL dinâmica. Então, o que nós faremos? Vamos entrar lá no Power Query, novamente, tá? Aqui na função, a gente vai editar. O que nós faremos aqui? Bom, depois do let aqui, eu vou criar um vou criar um parâmetro. Vou chamar esse parâmetro de P aqui, tá? E esse parâmetro ele vai receber a minha variável ano, tá?
E isso daqui também, ó, quero que ele concatene, tá? Depois com ponto ESP, tá? Por quê? Justamente porque isso daqui eu não irei utilizar mais aqui, tá? Aqui no final tem que colocar vírgula, né? Porque sempre quando eu vou pular para a linha seguinte aqui, eu tenho que colocar vírgula, senão ele não reconhece, tá? Aqui ele está apontando um erro, tabelas extraídas. E aqui dentro do Web Browser Contents, eu vou mudar, eu vou deletar o browser, vou deixar só o web.contents, porque agora eu quero usar esta função aqui, tá? Web.contents. E aqui dentro do web.contents, eu posso passar os parâmetros, né? Se a gente descer aqui, ó, ele mostra, né, como a gente pode usar. Então, depois da vírgula, né, eu posso colocar uma vírgula ali e abrir e fechar o colchetes e aqui dentro passar os parâmetros. E aí, então, dentro desses colchetes eu vou passar o relative path, tá? Olha só. Opa, cliquei errado. Vamos lá. Então aqui, vírgula, abre e fecha o colchetes e aqui eu vou passar o relative path. Acho que é assim, path. Vou confirmar. PATH, tá? E eu falo para ele que é igual a minha variável, né? A minha variável P aqui que eu criei, tá? Dito isso, agora sim, a gente pode dar um concluído. Ele tá apontando algum erro aqui. Deixa eu ver. Não tem mais o que estar errado aqui, na verdade. Ele tá falando. Em algum lugar tem uma vírgula a mais aqui que eu coloquei. Ano concatenado. Ah, aqui, ó. Como aqui é uma string, eu tenho que fechar, né? Eu deletei, esqueci de fechar aqui as aspas duplas, tá? Agora sim, tá? Ele até mudou aqui. Dou um concluído, beleza. Ok. A nível de visualização de dados, nada mudou. Só que internamente a gente fez muita coisa, tá? Agora ele tá usando aqui o parâmetro relative path para pegar esse valor dinâmico que está vindo da variável, né? Então esse valor que está vindo da variável, ele está jogando aqui numa etapa que eu chamei de P e concatenando o ponto ESP. E aqui no final, né, eu estou passando o relative path, então aqui basicamente é como se ele estivesse inserindo de forma dinâmica essa string que está vindo daqui, ok? A nível, como eu disse, a nível visual não muda nada. Olha só, trouxe a mesma informação, não mudou nada. Agora eu vou dar um aplicar, né? Beleza, ele vai reprocessar esses dados, reprocessou, fechou. Vamos publicar novamente. Salvar. Vou dar um aplicar depois, porque ele às vezes fica com esse bug aqui, né? Você aplicou e ele está pedindo para aplicar novamente. Vai pedir para substituir, ok, vou substituir. Vamos aguardar. Beleza. Agora vamos ver lá no Power BI se muda ou não alguma coisa, tá? Então aqui a aula final, né? Eu vou no dataset aqui do aula final e vou em configurações. E olha só, não aparece mais aquela informação e aqui basta eu colocar as credenciais. Onde se minha credencial é anônimo, eu posso colocar inclusive aqui, ó, ignorar. Aqui eu vou colocar public, ignorar conexão teste. Dou um entrar, beleza. Se eu der um atualizar aqui, eu dei um F5, né, na verdade. Beleza, ele não tá me apitando mais nenhum erro aqui, só tá falando que ela foi ignorada como conexão de teste, tá? Posso até, inclusive, se eu deixar assim, vamos ver se ele vai acatar assim. Não, aí ele pede aqui, né? Se eu deixar none, ele pede de qualquer forma, mas beleza, eu vou colocar para ignorar a conexão de teste. Agora, se eu der um atualizar aqui, ele vai começar a atualizar meu dataset aqui.
Olha só que interessante, né. Tudo isso usando a função correta, tá. Então ele está atualizando aqui, olha só que legal. A gente vai aguardar ele terminar de atualizar e beleza. Agora ele está trazendo, né, essa consulta dinâmica, né, se amanhã ou depois surgir aqui o ano 2100, já vai aparecer aqui pra gente o ano 2100, tá. Então é dessa forma que a gente finaliza o nosso curso, acredito que foi um conteúdo bem denso, né. Eu me atrevo a dizer que esse curso ele é o mais completo que tem na internet sobre Power Query, tá. Completo e gratuito, né, sempre é bom frisar isso, conteúdo gratuito, mas não porque é gratuito que ele tem que deixar de ter qualidade. Então, a prova disso, e como eu disse, na minha opinião, é o melhor curso de Power Query que você pode encontrar aí na internet, tá. Gente, então é isso, eu só tenho a agradecer a todos que chegaram até aqui, concluíram o curso. Não se esqueça de deixar seu feedback sobre este curso. Não se esqueça de compartilhar, né, nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, porque esse conteúdo ele pode ser útil para mais pessoas, pode impactar mais pessoas. E esse é o objetivo, né, ele alcançar um número, maior de pessoas. Quanto mais pessoas tiver acesso à informação, mais transformação na vida das pessoas a gente vai conseguir fazer. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tem muitos conteúdos aqui. Estamos chegando à marca de quase 200 vídeos, quase 400.000 views e já superamos aí a marca de 5.000 inscritos. Tenho a agradecer muito a vocês e por isso continuo fazendo conteúdos de qualidade com amor, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!